Tira dúvidas do piso da enfermagem para o setor privado. Olá, enfermagem brasileira novamente, eu sou o enfermeiro Diego Ícaro e nesse vídeo estarei aqui com a diretora do SINDAT-DF, ela que também é colaboradora do nosso Conselho Regional de Enfermagem aqui do Distrito Federal, Josi Jacob, ela que é a organizadora e uma das pessoas mais atuantes aqui na enfermagem do Distrito Federal, que organizou as marchas da enfermagem ativamente, esteve aqui em Brasília na Câmara dos Deputados cobrando os deputados e senadores aí a criação da Lei 14.434 e ela vai tirar as dúvidas de vocês do piso salarial para o setor privado. Já estou enviando aqui o convite para a doutora Josi Jacob. Josi, eu vi que você já está aqui na live, então aceita aí o convite que você vai receber para que a gente possa bater esse papo a respeito aqui e tirar as dúvidas da enfermagem brasileira a respeito do piso para o setor privado. Aperta no botãozinho do outro lado que você vai virar a câmera para você, Josi. Não consigo te ver, tem um botão. Oi! Aê. Doutora Josi Jacob, ela... Diego, eu acho que a minha câmera tá suja. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Parece que tá ruim, né? Pode passar a mão aí que a gente já te vê. Pronto. Para que a gente comece a bater esse papo aqui, tira dúvidas do piso para... Melhorou? Melhorou muito. E... Josi, boa noite. Para a gente Boa noite. iniciar essa live, tá, eu queria te agradecer primeiramente por toda a sua luta frente ao SINDAT-DF, junto do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, tá? Você que é responsável aí, organizadora pelas marchas da enfermagem que aconteceram aqui em Brasília. Lembro de uma cena que me chamou muita atenção, uma vez que você estava lá no tri e falou assim, nós vamos subir a rampa. Os profissionais da enfermagem se dirigiram ali à frente do Congresso Nacional. Você que é uma batalhadora, lutadora da enfermagem. Boa noite, bem-vinda aqui à nossa live. Boa noite, Diego, para você e para todos que estão aqui acompanhando essa live. É um prazer enorme e o seu convite para mim é uma honra poder participar com você aqui. E lembrando eu te acompanho sempre, você sabe que você é o Jornal da Enfermagem, né? Todo mundo ligadinho aí no Jornal da Enfermagem. E lembrando, muito pessoal, bom. Que a doutora Josi, ela está iniciando aí um podcast, né, Josi? Já deixando aqui para o pessoal Muito bom. para estarem se inscrevendo no canal do YouTube. Tá lá na bio da Josi, se eu não me engano, se não tiver, ela vai deixar nos stories, para que o pessoal se inscreva. Fala um pouquinho desse podcast antes da gente começar aqui a tirar dúvidas do piso para o setor privado. Ô, Diego, obrigada por essa oportunidade de falar do ENF Pode Mais. A ideia do ENF Pode Mais é a gente ter um espaço para receber histórias, receber convidados que fizeram ou fazem a diferença na enfermagem, porque muitas vezes tem gente que está trabalhando lá na ponta e que não tem essa visibilidade, que não tem esse espaço, digamos assim, né? E a gente tem essa pegada. Eu quero trazer pessoas com histórias diferentes, o que você vivenciou na enfermagem, por que você escolheu a enfermagem. E também, Diego, para a gente ter um espaço de estar sempre falando, porque a gente está trabalhando muito em empoderamento, certo? Então, no meu ver, a minha visão, o podcast traz esse empoderamento, porque a gente tem podcasts de todos os assuntos. A gente vê podcasts de artistas. Por que podcast de artista? Para você ficar vendo a vida do artista? Por quê? Porque isso traz empoderamento e engajamento para o artista, você concorda? Concordo. Aí Então... você tem um podcast de policiais para ficar falando do trabalho do policial, você tem um podcast de direito financeiro que te dá dicas de direito financeiro que eu acho bem legal. Mas eu pensei, por que não um podcast da maior categoria de saúde do Brasil? Então, a enfermagem, ela está nesse trabalho de empoderamento e é essa pegada do podcast, é trazer esse empoderamento e trazer visibilidade, debates importantes, informações, inclusive, importantes para a sociedade. Porque, por incrível que pareça, a sociedade, culturalmente, ela vê muito o trabalho do médico, mas Sim. ela não enxerga muito o que de bom que a enfermagem faz para a sociedade. Então, a gente tem esse espaço e eu quero que esse podcast ele seja visto não só pela enfermagem, mas pela sociedade de uma forma geral. Então, muito obrigada. O meu Instagram é Josi Jacob. Eu vou lançar o primeiro episódio amanhã. Cliquem aqui em cima.
tá? E sigam a Josi Jacob. De antemão, já vou pedindo isso para vocês. Boa noite, doutor Alberto César, que já entrou aqui na live. Doutor Alberto César, aí, que é nosso vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. E Josi, vamos então, parabéns pela iniciativa, tá, do podcast. Vamos então, Obrigada. Dúvidas aí a respeito do setor privado. Primeiro, né, para a gente iniciar, eu queria que você fizesse uma fala aí a respeito do geral. O que você está vendo que está acontecendo no setor privado? Você que é aí sindicalista, né, do SINDAT-DF, esse sindicato de luta aqui do Distrito Federal, você faz parte aí da diretoria do SINDAT. Então, o que você está vendo que está acontecendo, né, a respeito do piso salarial para o privado? Depois, pessoal, nós vamos responder as dúvidas que estão aqui na caixinha de perguntas, na interrogação que está aqui embaixo e na caixinha de perguntas que deixei lá nos stories. Doutora Josi não teve acesso, confesso a vocês que a gente não teve esse tempo, mas a gente vai responder a vocês na medida do possível. Então, Josi, faz aí uma ampla visão, né, sua como profissional de enfermagem, como sindicalista, principalmente a respeito do que está acontecendo no setor privado, aí um resumo, né, a respeito desse pagamento de lei de piso, que está válido, se eu não me engano, desde as 0 horas do dia 13, né? Porque dia 12 era o prazo final. Enfim, faz um aparato geral aí a respeito. Depois a gente vai responder as perguntas de vocês, pessoal. Deixem aqui na interrogação. Vou dar boa noite para o nosso amigo Alberto, que ele falou aqui, ó, boa noite, Diego e Josi. Boa noite, Alberto. Obrigada. Um grande amigo e companheiro de luta aí, o professor Alberto, que é vice-presidente do Corém. Já te agradeci, mais uma vez é uma honra estar aqui com você, Diego, parabéns por todo o seu trabalho, por estar informando a categoria, porque você vê que a gente fala, mas ainda tem muita gente que está realmente precisando de informação, né? Exato. Mas, Diego, eu estou indignada, fazendo um resumo, assim, eu estou indignada com algumas empresas privadas. Aqui no Distrito Federal, que é a minha vivência como sindicato, eu tenho aval para falar com mais segurança. Eu não sei os outros estados, como que estão sendo as negociações. Mas o que eu te falo é que o que está acontecendo aqui, basicamente, está acontecendo no geral. Eu vejo. Você sabe o que está me indignando? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal e tem empresário querendo burlar ou não cumprir uma decisão do Supremo. A que ponto a gente chega nesse país? Então, se o Supremo está falando para você, olha, patrão, a lei do piso vai entrar em vigor e você tem 60 dias para negociar, ok? Muitas empresas estão deixando para negociar agora. Diego, mas já passou o prazo, era até o dia 12 de setembro. E o pior de tudo, a parte frágil é o trabalhador. Porque se o empregador ele chega e fala, olha, Diego, eu não tenho condição de pagar seu piso, assina aqui, eu vou mudar na sua carteira, senão eu vou te demitir. E o que acontece? O profissional vai lá com medo de ficar desempregado, assina o negócio, aceita e fica calado muitas vezes, ou denuncia, mas a gente vai resolver o problema. Eles falam, mas eu vou ser demitido. Eu falo, mas aí você quer que resolva ou você quer que deixe? Porque se for para resolver, a gente vai ter que expor a situação. E o trabalhador, muitas vezes, ele fica realmente nessa corda bamba. Ele fica, né? Ele acha difícil, e é uma situação difícil mesmo, em que o STF colocou o trabalhador. Tem esse ponto negativo dessa decisão. Mas vamos lá, houve a assembleia da rede privada aqui com o sindicato patronal. O sindicato patronal, Diego, ele representa todas as empresas do setor privado. Então, clínicas, laboratórios, né? Até home care também, tem alguns home care também que são ligados ao SBH, que é o sindicato patronal. E o sindicato patronal mandou uma proposta aqui para o Distrito Federal. Primeira proposta, parcelar em 4 anos. Você sabia disso? É piada? Piada. O que aconteceu? Foi rejeitado, gente, por unanimidade. Rejeitado, só vergonha, palhaçada. 4 anos. Daí eles lançaram uma segunda proposta. Olha, nós queremos pagar em 2 anos 25% a cada 6 meses. Também foi rejeitada a proposta. O que acontece? Chegou dia 12 e nós não recebemos mais nenhuma proposta. O que a gente entende? Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Aí, muitas empresas pequenininhas, clínicas e tal, eles não procuraram o sindicato porque estavam aguardando essa negociação geral com o sindicato patronal. Então, não procuraram o sindicato. Agora, nessa última semana, a gente está recebendo um monte de e-mail de clínicas querendo fazer acordo. O que a gente vai fazer? Passou do prazo.
Não tem como. Aí, eles estão recorrendo e fazendo acordo lá, só com o trabalhador, e não querem homologar no sindicato. A gente precisa ser notificado, o sindicato precisa ser avisado que nós vamos entrar no Ministério Público do Trabalho, ação judicial para anular esse tipo de acordo. Porque as empresas estão forçando o trabalhador, amedrontando, ameaçando. Por isso que eu falo para vocês que estão assistindo, gravem todas as reuniões, não aceitem mais reuniões, porque já passou do prazo. Então, assim, está acontecendo uma barbaridade, Diego. Nada diferente daquilo que a gente sabia que ia acontecer, que é tentar mudar o técnico para auxiliar. Tentar agora, a notícia mais interessante que eu recebi há pouco tempo, que o doutor Alberto Sapp disse, que foi até ele que me passou, é que o Colégio Sigma aqui de Brasília, eles criaram um novo cargo, sabia? Não. Qual cargo? É, Técnico o de saúde. Sigma agora está, o Sigma agora está legislando. Qual cargo é esse? Eles criaram um cargo de atendente de enfermagem. Oxi, atendente de enfermagem. Que eu saiba, era Eles criaram um novo enfermeiro, cargo. técnico auxiliar, mas não atendente. Então, Não, assim, sim, é um a colégio situação, que é, né? Não tem exatamente. A padrão. situação, Diego, ela não é boa. A situação não é boa. Fazendo um resumo geral do que eu estou vendo, não está muito bom assim, não. Por quê? Porque existe uma resistência ainda, mesmo com decisão, mesmo com prazo. Mas sabe o que é, Diego? Eu vou te falar o que é. Os empresários, eles não acreditavam no piso salarial. O sindicato patronal, eles não acreditavam. Era tipo assim, eles não vão conseguir. Então, eles ainda não conseguiram digerir que eles vão ter que pagar o piso. Eles estão, tipo, tentando empurrar o máximo, porque eles estão tentando, às vezes, ali, uma decisão. Eles ainda acham que o STF vai julgar inconstitucional o piso. Eles falam isso pra gente, alguns empresários. Eles ainda falam, mas por que vocês estão com tanto... não querem fazer acordo, sendo que o STF nem julgou o mérito, que é da inconstitucionalidade. E eu falo, gente, eu não acredito que o STF vá colocar inconstitucional. Então, tem que pagar. E mesmo que coloque inconstitucional, que eu não acredito, mas a empresa, pela decisão agora, tem que pagar. Não interessa se vai discutir inconstitucionalidade ou não, isso não interessa. Tem que pagar? Tem. Agora, Diego, é o seguinte, chegou no mês que vem, tem que pagar o piso? Tem que pagar. E se não pagar? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Principalmente home care. Ah, mas tá dando trabalho home care. Home care tá dando trabalho. Por quê? Porque ficaram esperando uma negociação do FDH. E agora estão usando desculpinha. Aí a gente tinha que esperar, tinha que esperar. E agora estão correndo atrás para fazer acordo. Não cabe acordo nesse momento. O nosso entendimento é que zerou o prazo. Zerou, Diego. Isso aí está escrito lá na decisão do STF. Tá. Não pagou. Se não pagar, a gente vai entrar com ação judicial por cada empresa. Não tem como a gente entrar coletivo para todo mundo. Então, tem que denunciar. Olha, eu trabalho em tal empresa, em tal hospital, e eles não pagaram o piso. Ação judicial para fazer cumprir o pagamento com o retroativo. Aí a gente vai cobrar o retroativo. Aí vamos para o Ministério Público do Trabalho? Também. A gente não tem outro instrumento. E outra coisa, Diego, inclusive a gente pode convocar greve geral da rede privada. Greve geral da rede privada. Eu vi aqui que em algum estado, eu não lembro, os trabalhadores já estão aí, junto, lógico, do sindicato, né? Que o Sindicato DF ele tem feito aqui um bom trabalho, mas junto ao sindicato lá do estado deles, do município, que eles estão entrando aí já com as medidas para o chamamento de greve, porque o setor privado não enviou propostas aí decentes, né? Propostas decentes que a gente considera seria pagar mais do que o piso, porque proposta de pagamento de piso seria aí no mínimo normal, uma proposta decente seria pagar além disso, né? Mas eu já vi aqui que tem alguns estados, e alguns estados não, um estado, um município, o pessoal lá, não lembro bem, que está com essa ameaça de greve. É possível, então, né, Josi? É possível a gente fazer uma greve. Eu acho que talvez seja um caminho viável. É um instrumento que a gente tem para forçar o patrão a pagar. Porque o patrão da rede privada, ele não depende do dinheiro público, a verba pública, diferente dos filantrópicos, da rede pública também. Tá. A rede privada, ela tem uma decisão que obriga o pagamento. Então, a gente tem toda a legalidade, toda a legitimidade para puxar o movimento grevista. E provavelmente é isso que vai acontecer, Diego. É fazer uma paralisação geral da enfermagem da rede privada. Tá. Provavelmente, se eles não pagarem. Josi, então vamos responder aqui as perguntas que o pessoal fez nos stories, que deixou aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Eu não consigo mostrar essas perguntas para você, eu não sei se você tem acesso a elas, mas eu vou perguntar aqui da maneira
que o pessoal perguntou. Já estou fazendo uma parada, já estou lá nas pessoas, dando prioridade para quem perguntou primeiro, lá nos stories, tá bom? Então, vamos lá. Tira dúvidas, piso para o setor privado, com a doutora Josi Jacob. Josi, primeira pergunta. Vou fazer a união de duas perguntas aqui, tá? Para que você possa responder o pessoal. Iremos receber proporcional aos dias trabalhados depois do dia 12? Isso. A partir do dia 13. Então, conta-se a partir do dia 13, você tem aí quase que... quase não, você tem 13 dias a menos nesse pagamento. Tem que ser proporcional, porque o PIS ele começa a valer a partir de 13 de setembro. Então é proporcional sim, mas a diferença é pouca, né? A diferença é pouca. Sim, sim. Aqui tem outra pergunta que essa já responde também, olha. Folha que fechou no dia 10. Iremos receber em outubro com o piso. Josi, eu vi um vídeo do deputado, inclusive, o Jorge Viana, que ele falava dia 5, quinto dia útil, né, do próximo mês. Queria que você desse uma explanada nisso. Diego, essa questão da folha de pagamento é interessante, porque eu nunca vi uma folha de pagamento fechar dia 10. Geralmente, as folhas de pagamento fecham lá para o dia 15, 20 em diante, né? Mas, no meu entender, se fechou a folha de pagamento antes de fechar a data do acordo, essa empresa talvez consiga fazer o pagamento, então, na próxima. Porque você concorda que ainda estava no prazo de negociação, de acordo? Sim, agora, concordo. A empresa privada que valoriza, que quer valorizar seu empregado, e ela sabe que tem que pagar, já teria que colocar como pagamento. Mas se não colocar, Diego, aí a gente vai ter que engolir isso, porque realmente a data para negociação era até o dia 12. Então, com certeza eles vão usar esse argumento. Olha, era até o dia 12, então minha folha fechou antes. Pode acontecer de ser só em novembro esse pagamento aí. Infelizmente. Josi, não tem multa para a instituição que, se negar a pagar o piso, vai ficar sem punição? Como sindicalista aí, né, também como uma pessoa que está na luta, que entende do direito, né, eu queria que você respondesse aí a respeito disso. O hospital falou que a pessoa colocou de Divinópolis, Minas Gerais, tá? Não falou nada a respeito de pagar, não tentou contato com o sindicato. O que acontece se na data aí do pagamento eles não fizerem o repasse do profissional? Vamos fazer uma denúncia no sindicato do seu estado. O sindicato tem que notificar a empresa, fazer uma ação judicial cobrando retroativo. Não existe essa multa na decisão, mas existe a penalidade do retroativo. Então, ele tem que pagar esse mês que ficou em haver. Essa seria... Aí, o pagamento desse retroativo vai contar multas, juros, e aí o juiz, com certeza, vai pedir para pagar com todos as multas que vai aplicar o juiz lá na decisão. Então, o juiz vai falar, paga-se o retroativo com a multa e com o preço, o valor atual. Pronto. Juros de mora. O sindicato, Diego, deixa eu explicar. O sindicato, por si, numa notificação ou numa negociação, não tem como arrancar essa multa. Tem que ser por ação judicial. Entendi. Porque você não tem na decisão do Supremo falando, olha, se você não pagar depois de 70 dias, você vai pagar multa. Não existe essa decisão. Verdade. Tá? Não existe isso. O que a gente entende é que a decisão está valendo e se você não cumprir com a ação da justiça, você vai pagar o retroativo. Entendi. Josi, olha aqui outra pergunta bem interessante, tá? A respeito de carga horária. Porque o que nós vemos aqui na decisão do Supremo Tribunal, na cartilha do Ministério da Saúde, na questão da portaria, mas principalmente falando da decisão do STF, é que lá é bem claro, ao meu ver, que ele estipula a carga horária de 44 horas para o pagamento do piso na íntegra para o setor público. Mas, para o setor privado, ele não deu esse entendimento. A respeito da carga horária, Josi, qual a sua visão aí do assunto para o pagamento do piso da enfermagem? Diego, isso aí foi pauta de discussão na nossa Assembleia, porque tinha uma parte entendendo exatamente isso e eu também estava entendendo isso, Diego. Isso, para mim, ainda está me intrigando, porque ali, quando ele fala a linha A para a rede pública e filantrópica,
paga de acordo com a jornada de trabalho, 44 horas. Aí ele coloca lá, e para a rede privada, paga-se com 60 dias e tal. Ele não joga a carga horária ali. Eu discuti isso muito com o advogado e a gente não chegou num acordo disso aí. Para mim, existe brecha para a gente entender que para a rede privada não pagaria com a jornada de trabalho. Só que para o advogado, ele entende que a jornada de trabalho é para todo mundo. Por quê? Porque ele usou uma decisão de uma lei da Constituição Federal que coloca a carga horária de 44 horas de acordo com, inclusive com a CLT. Inclusive com a CLT. Então, se todo mundo trabalha na rede privada e é seletista, é óbvio que a jornada de trabalho também vai para a rede privada. Esse é o entendimento do advogado que eu comecei. Ele falou, Josi, não tem como, porque o Supremo, quando ele decidiu a jornada de trabalho, ele usou qual a lei? Ele usou a CLT. Então, pronto, se ele está usando a CLT, ele está colocando carga horária para todo mundo. Não tem como ele fazer essa diferença. O público é carga horária 44 e o CLT, que ele está usando a CLT, não vai ser a jornada de trabalho? Então, ele falou que isso aí seria inviável a gente discutir a jornada de trabalho. Seria igual para todo mundo. Tá certo. E aí... Tá? Continua com o seu raciocínio. Não, e aí, você sabe que entendimentos e entendimentos. É por isso que a gente tem aí, às vezes tem que recorrer a instâncias, porque cada juiz julga de uma forma, cada pessoa, cada advogado tem um entendimento. Para mim não ficou muito claro, mas no entendimento do nosso jurídico, cabe sim 44 horas para a rede privada também. É por isso aí a gente pode até discutir depois com a ação judicial, né? É por isso a importância, né, do embargo de declaração aí impetrado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma luta nossa aí durante todo o mês de julho, né, Josi, para que esclareça a respeito da questão da carga horária. Mas, Josi, outra pergunta aqui, que eu vi que você já respondeu aí no seu feed. Por isso que eu peço, pessoal, para que vocês sigam aqui, cliquem aqui e sigam a Josi Jacob, tá bom? Ela que é uma batalhadora, organizadora das marchas da enfermagem, diretora da Cidade DF, trabalha junto também do Corém, Distrito Federal. Josi, pergunta aqui que o pessoal já fez várias vezes aqui nos comentários e já deixou aqui na caixinha de perguntas. Eu quero, não vou nem te fazer uma pergunta. Eu quero que você faça um resumo sobre piso salarial para cooperativas. Piso salarial para cooperados. Sei que você vai discernir isso muito bem. É um problema. O pessoal de cooperativa vai receber o piso? Vai. O pessoal da rede privada vai receber o piso? Vai. Quando? Essa é a pergunta. Porque a gente percebe a morosidade. E eu entendo que a ansiedade nossa, a nossa ansiedade, você deve estar ansioso, eu estou também. Porque tudo que a gente quer é que esse pessoal receba o piso. Até para a gente poder respirar, Diego. Fala se você dorme direito. Depois dessa briga do piso, essa luta, a gente fica, sinceramente, o nosso dia a dia é cansativo. Piso, come piso, como é que você falou naquele dia? Eu até esqueci, eu falei que eu almoço piso, janto piso, tomo café da manhã piso, tô com meu marido é piso. Então, assim, isso realmente é cansativo para todo mundo. É para a gente que está na linha de frente, é para você que está todo dia falando de piso, e é para todo mundo. Só que, assim, a cooperativa, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. Fui lá, notifiquei o Ministério Público do Trabalho, eles chamaram até, foi rápido o chamamento. Eles chamaram até muito rápido. E na reunião, você não acredita, mas a OCDF, que representa a cooperativa aqui do Distrito Federal, todas as cooperativas de saúde do DF, sabe o que ele disse, Diego? Que nós, sindicatos, é que tínhamos que correr atrás do tomador de serviço, que é o home care, e cobrar do home care o dinheiro para fazer o pagamento. Eu falei, opa, nós corremos atrás da lei. A lei existe, eu não tenho que ficar pedindo, implorando para a home care mandar o dinheiro para sua cooperativa. Isso aí quem tem que fazer é o presidente da cooperativa. Agora, Diego, me permita dizer, as cooperativas, em grosso modo, desculpa a expressão, comeram mosca. Por que eu falo isso? Porque eles agora que estão correndo atrás de negociar com os home care, porque estavam assim, ó, de braços cruzados, esperando, pagando para ver. Exato. Vai pagar retroativo, porque não está mais no prazo de fazer negociação. Acabou, tem que pagar o piso. Mas a cooperativa, na reunião, reconheceu o direito, falou, não, a gente reconhece o direito. Tem direito? Tem. Está na Lei 12.690, artigo 7º. Tem que pagar o piso para todo mundo. Tem que pagar. Aí eles vieram falar que o problema maior é o home care, porque o home care contrata a cooperativa. Isso. E o home care,
O dinheiro que vem para o home care para pagar a cooperativa vem do convênio, certo? Só que o convênio disse que eles ainda estão no prazo de contrato. Então, Diego, eu sou o convênio. Eu sou lá um AMIL da vida, por exemplo. Um exemplo. Eu sou o AMIL. Você é o home care, certo? E o seu home care contrata várias cooperativas. Aí você vem até mim e fala, Josi, eu tenho que pagar o piso, então você tem que aumentar o meu repasse. Aí eu vou dizer para você, Diego, eu não vou fazer aditivo no contrato, sabe por quê? Porque o nosso contrato ainda vale por mais um ano, naquele valor. Esse está sendo o problema. Uhum. Aí o home care tem que falar e tem que cobrar. Falar, olha, é o seguinte, tem que pagar porque o PIS é lei. E se você vai ter que pagar esse dinheiro para mim. Não vou, porque para eu pagar esse dinheiro para você, Diego, eu vou ter que aumentar o meu convênio, eu vou ter que aumentar o convênio. E aí vira aquela briga jurídica, né? Porque tem a questão de aumentar convênio só é anual, tem tudo isso, certo? O que eu digo para você é que tanto convênio quanto home care e tanto cooperativa comeram mosca, porque parece que eles estavam dormindo com todo o processo. A gente correndo atrás, conseguindo a lei e eles de braço cruzado. Então, a cooperativa tem feito agora reuniões, agora, essa semana, dizendo para o pessoal que não vai conseguir fazer o pagamento agora, porque realmente não recebeu o dinheiro dos home care. Eu acredito que não tenha recebido, porque comeram mosca também. Aí você me pergunta, o que a gente vai fazer? Já ficou pacificado junto ao Ministério Público do Trabalho. Nós vamos denunciar uma por uma. E aí o Ministério Público do Trabalho vai começar a chamar uma por uma e a gente precisa da ajuda, porque a gente vai precisar do juiz para fazer uma ação de cumprimento da lei para cobrar esses retroativos. Ou a gente faz a greve, Diego. Ou a gente faz uma greve, que eu acho que também é interessante. Certo. Inclusive, cooperativa não tem vínculo trabalhista. Vamos parar tudo. Tem que parar atendimento. Porque talvez eles queiram que a gente faça isso. Por quê? Conversa e lei não está resolvendo, né? Porque se tem uma decisão do Supremo e não estão cumprindo, então a gente vai ter que parar o serviço, concorda? A gente tem essas duas formas de agir. Ou é na justiça cobrando retroativo, ou é logo colocando uma greve, uma paralisação geral, para pelo menos ter uma resposta plausível. Muitas cooperativas já se anteciparam, desculpa, chegou para mim que algumas já se anteciparam, já fizeram acordos, tá? Eu tenho um exemplo da Fênix, por exemplo. Posso falar porque foi feito acordo lá na Fênix, que é uma cooperativa aqui de Brasília, do DF, que fica em Samambaia. Fizeram um acordo no prazo e a categoria aceitou. Então tá tudo certo. O restante vai ter que pagar retroativo e a gente vai ter que fazer uma greve, uma paralisação ou correr atrás realmente de uma ação judicial para cobrar os retroativos. Agora, Diego, fazendo um resumo bem a grosso modo, o que chega para mim não são notícias boas, não. São notícias de que a cooperativa realmente não vai pagar. Isso é um problema sério. Vai ter que ter judicialização, então acredito que na maioria dos casos. Mas lembrando para o pessoal, né, que a cooperativa ela é feita aí pelos cooperados, né, Josi? Eu acho que a pessoa entra na cooperativa, então ela é sócia, é isso? É esse nome que a gente pode chamar, Josi? É, Diego, eles são sócios, eles não podem ser... Opa! Oi. Deu uma falha aqui, voltei. Voltou. Diego, eles são sócios cooperados, então eles têm poder de decisão. Então eu vou deixar uma dica para vocês. Cobrem das cooperativas, das assembleias e não aceitem fazer nenhum acordo fora o piso salarial, porque já passou do prazo. Eles deveriam ter chamado vocês antes do dia 12. Tiveram 60 dias para negociar. E agora, nos 45 segundos tempo, gente, vem cá, vamos fazer reunião. Estão chamando agora para fazer reunião. Tá errado, Diego. Isso aí é falta de respeito com o trabalhador, com o cooperado, que é sócio, inclusive. É sócio, eles têm poder de decisão na Assembleia. Josi, e no caso do profissional aí que ele trabalha em horas, ele recebe por horas trabalhadas, como que fica aí esse profissional? Ele vai calcular o valor da hora baseado no piso de 3.325. Aí, pega os 3.325, vê a quantidade de plantão que ele faz no mês, pega os 3.325 dividido pela quantidade de plantão, que você vai achar o valor da hora. Hoje eu fiz, tá dando em média R$17 a hora. R$17 a hora. E aí, vê a quantidade de plantão. Geralmente, as cooperativas, eles pagam por hora, viu, Diego? Eles não pagam o mês fechado. Eles pagam pelas horas trabalhadas, que é o valor que o convênio repassa a verba para o home care. Entendi. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e isso é matemática, e aí eu indico que
as pessoas que estiverem com dúvida, porque eu também não sou boa de matemática, mas podem procurar um contador para fazer esse cálculo. Mas o cálculo que eu fiz deu aí, mesmo trabalhando por hora, tá dando um valor de R$ 188. R$ 188 o valor do plantão calculado em horas. Em horas. Certo. Aqui nós temos outra pergunta, Josi. Ela é assim: trabalho 12 por 36, estou cadastrada na empresa como 36 horas. O que fazer? Diego, isso aí é outro problema. Outro problema, porque, veja bem, quem faz 36 horas semanais vai dar em média ali 200 horas, não, vai dar 196 horas mensais. Uhum. 196. Só que o pessoal está trabalhando, no contrato está 180, mais 12 por 36, ultrapassa 12 horas desse plantão. Está errado também. A gente, inclusive, Diego, isso é muito importante. 36 horas semanais, com 12 por 36, vai dar em média 42 horas. E eles estão colocando que o pessoal trabalha 36 para diminuir o valor do piso. Que eles querem pagar em cima de 36, né? Nós temos algumas ações em andamento. A gente vai ajuizar a ação em 2 hospitais aqui no Distrito Federal, porque o contrato é 36 horas semanais, mas a modalidade dessas 36 está 12 por 36. Agora, Diego, se você pegar 12 por 36 e somar, vai dar uma média de 42 horas semanais e não 36. E não 36. Tá errado. Tá errado. Então já sei. Tá errado. Já teria que ser pago aí pelas 44 horas. Acredito que tem que arredondar para maior, né? Ou então teria que pagar ser pago por 44. Agora, Diego, nós aqui do sindicato, nós recebemos dos hospitais e eu pedi o contrato, que a gente vai precisar do contrato de trabalho e das escalas. Então, entrega o contrato de trabalho para o sindicato com as escalas, que a gente vai ajuizar uma ação pedindo para reparar esse erro. Isso aí está errado, tá? Aí vamos para a justiça, porque a gente notifica a empresa. Se a empresa resolver o problema de forma administrativa, perfeito, mas a gente tem que cobrar retroativos. Retroativos de todos os anos que as pessoas trabalharam a mais. Porque eles estão fazendo 42 horas. É verdade. Josi, olha aqui outra pergunta bem interessante, ela é a respeito de férias, tá? O cálculo das minhas férias em outubro já deve seguir o valor atualizado do piso? Sim. Vai tirar férias em outubro? Isso. Sim, sim. Porque ele trabalhou já o mês de setembro, correto? Exatamente, tem aí. Ele já trabalhou o mês de setembro. Então, o cálculo das férias já tem que ser com o novo valor de piso salarial. Já com o novo. Tudo novo, é? Isso. Inclusive, ó, FGTS, férias, 13º, tudo já com o novo valor do piso. Josi, eu acho que nós já respondemos essa, mas para deixar bem mais claro aqui para o pessoal. Privado que tem 60% SUS. Tem até qual data para fazer o pagamento do retroativo? Privado, 60% SUS, tem até o 5º dia útil de outubro. Mesma coisa. Por quê? Porque o repasse foi feito dia 23 de agosto. E o que é que a portaria fala? Em 30 dias para fazer até 30 dias, a Secretaria Estadual ou Municipal. Josi, falhou. Oi. Bom, continuando aqui a frase da Josi, enquanto a live dela não volta, o pessoal teria aí até 30 dias para fazer aí esse pagamento do repasse. Logo, né, a galerinha aí do privado, 60% SUS, teria esse direito aí de receber até o próximo 5º dia útil. Pessoal, a live da Josi caiu aqui. Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Vou ver se ela está online aqui. Não sei se o telefone dela descarregou, tá? Mas a live dela caiu. Ela está online. Vou convidar ela novamente aqui para entrar, para que a gente possa continuar aqui com esse vídeo, essa live, essa transmissão ao vivo de tira dúvidas do piso para o setor privado. Eu vi que algumas pessoas estão fazendo aí perguntas a respeito de entes
públicos. Pessoal, acabei de fazer uma live com o nosso amigo advogado Cazucas, tá? Falando aí sobre o setor público. Essa live aqui, ela é exclusiva para o pessoal do setor privado, tá bom? A live do setor público, ela já está lá no feed. Eu vou encerrar esse vídeo ao vivo. Doutora Josi não está conseguindo mais entrar. Acredito que o telefone dela tenha descarregado. Tá bom, gente? E eu volto novamente depois para tirar as dúvidas que não foram retiradas. Lembrando que nós já fizemos aí um tira-dúvidas geral a respeito do público e agora do privado. Acredito que nós sanamos aí muitas das dúvidas dos profissionais, porque se eu for pegar a caixinha dos stories, teve muitas perguntas, mas as perguntas, elas são as mesmas, inclusive como essa da Sandra Isabel que está falando agora. Setor privado vai receber o retroativo ou não? Setor privado, o retroativo é do dia 13 desse mês em diante, tá? O STF, nós já respondemos isso aqui, deixou bem claro que a lei começa a valer a partir do dia 13. Ah, Diego, e no ano passado, aquele mês que a lei ficou valendo? Vão ter que entrar na justiça, porque, lógico, que o pessoal não vai querer pagar. Gente, eu volto novamente aí com a Josi depois para tirar as dúvidas de vocês, tá? Que não foram retiradas ainda, mas acredito que a maioria das dúvidas nós retiramos. Um abraço a todos, avance.